Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos, que bom, a gente embarcou nesse trem. Me parece assim, um bom dia novamente a todos. Quando a gente vê essa vinheta ou assiste a vinheta, eu me remeto assim, realmente, de fato, a uma estação onde eu estou entrando num trem e o trem é do conhecimento. Que bom, sejam bem-vindos. Hoje a nossa manhã seja muito vibrante e entremos nesse trem aí com essa música tão, né, que já remete a gente a essa viagem nas nossas escolhas nessa encarnação, e esse livro, o Livro dos Espíritos, nos dá essa oportunidade da gente conhecer a verdade e fazer as boas escolhas. Essa que é a proposta da nossa encarnação, para que a gente progrida com força, com energia e com coragem. Então, é esse livro, o Livro dos Espíritos, que hoje a gente estuda, é que nos elucida os caminhos que a gente deve percorrer, os nossos enganos o nosso consolo diante das nossas imperfeições, mas muito mais é nos estimular a buscarmos esse reino de Deus que a gente procura aqui, né? Que bom que a gente está aqui reunido. Bom dia para você, Paulo. Seja bem-vindo também. Hoje vamos estar mais ou menos aqui nós dois falando desse tema, porque o grupo hoje, o grupo é assim mesmo, né? Cada um vai falando aos poucos e quando não pode, o outro supre, né? Não é isso, Paulo? Bom dia para você.
Bom dia, isso mesmo. Então, vamos ao nosso evangelho para a gente dar continuidade ao nosso estudo. Hoje, o evangelho, nós vamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai. O item é o 19, Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais do que um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles mesmos avancem no caminho do progresso. Assim, desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. E quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre um imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. A terra, de acordo com a lei, esteve, tanto material quanto moralmente, em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado neste duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório vai se transformar em mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Senhor Jesus, pedimos permissão para darmos início a esse estudo aprofundado do Livro dos Espíritos, o teu consolador prometido para todos nós. Que os espíritos que conduzem esse estudo na web rádio Estação da Luz, a cada um de nós, assim como os espíritos guias, os que vão participar conosco, podemos nós nos aproximarmos dele, para também ouvi-los, que eles possam nos ajudar na orientação dos pensamentos, na condução do raciocínio, para que a gente possa ter um bom proveito desse momento do nosso estudo. Senhor, nos acompanhe nessa hora, nos ampare e nos sustente nesse momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Fechar o teu microfone. Ok. É muito bom, né? A gente está aqui mais uma vez reunidos. Então, a gente está num processo aqui do Livro dos Espíritos, onde a gente está caminhando agora para um aspecto importante. Nós estamos no capítulo 1 dos Espíritos. E aí já estudamos origem, natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo, a forma e ubiquidade dos espíritos, já falamos bastante de perispírito, diferentes ordens de espíritos, falamos longamente sobre a escala espírita, esse ponto importante que a gente deu uma parada para a gente falar o passo a passo, e agora a gente segue com progressão dos espíritos.
nesse item essa pergunta do Livro dos Espíritos, a gente para aqui para ler essa questão, é a 114, onde o codificador faz a pergunta que é: os espíritos são bons ou maus por sua natureza? Ou são os próprios espíritos que se melhoram? Essa pergunta, Kardec coloca muito claramente por quê. Vamos parar para pensar o histórico e o processo da época da vivência de Kardec. Antes do século XIX, a ideia era principalmente do criacionismo. No criacionismo, dessa época, e até hoje muitos acreditam ainda nisso, em que Deus teria colocado todos os seres vivos, tudo na natureza, inclusive, né, os espíritos, exatamente como são. Então, Deus criou em 6 dias e no 7º descansou tudo que tinha para ser criado. E não houve evolução, segundo o criacionismo. Então, Deus teria esse poder de colocar o homem pronto. E a partir de Darwin, a partir a ciência já constata que o processo evolutivo vem acontecendo em todo o planeta, em todas as criaturas, em toda a obra da criação. O Kardec, como foi um espírito vanguardista, já no processo que já vem de outras encarnações, ele já questionava essa questão do criacionismo. E por isso ele faz essa pergunta para os espíritos que, na sua elevação espiritual, já conheciam que Kardec era contemporâneo de Darwin, né? Então, esse conhecimento era extremamente novo, estava ainda em discussão na mesma época de Kardec, que Darwin propôs, que Darwin e o Wallace, né? O Wallace também teve a mesma proposta de evolucionista. Mas já estavam se discutindo com muita iniciação desse processo, mas Kardec já vem com uma proposta mais adiantada nesse aspecto e já coloca essa dúvida aqui para os espíritos. Os espíritos são bons ou maus? Ou seja, ele já vem pronto na natureza, ou eles mesmos é que se melhoram? A pergunta tem um fundamento muito rico, porque ele já faz a pergunta já conhecendo a possibilidade, ele não está fechado no criacionismo, já a possibilidade de haver um progresso, quando os espíritos revelam. Os próprios espíritos que se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, esse conhecimento dá toda aquela estrutura da escala espírita de passar de uma ordem para outra com conquistas. E, mais do que isso, a generosidade de Deus, que permite que você construa o seu próprio destino, né? Então, eu vou só ler aqui a questão aqui que o Emmanuel traz no livro Religião dos Espíritos, para dar aqui o espaço para o Paulo falar. Emmanuel nos traz assim, nesse livro Religião dos Espíritos, no item 87. O mérito, a fim de que recolhas novo alento e passagem para os planos superiores, é problema contigo, é teu. É teu mesmo, está na tua mão. E em toda circunstância depende da melhora que fizeres, buscando educar a ti mesmo, aprendendo e servindo, amando e perdoando para a glória da vida ante a glória de Deus. Aí o Emmanuel já nos alertou aí que é contigo, o problema é teu. Agora aí, Paulo, o que você me fala desse questionamento aí? Isso pode levar a um primeiro momento a acharmos de que, se é comigo, para que então passar por todo um processo de educação e mesmo de convívio? Já que ninguém ensina, ninguém torna o outro melhor.
Ninguém ensina o outro a ser bom se ele não quiser ser bom. Então, onde está esse convívio uns com os outros para justificar estarmos juntos se é uma coisa individual? Bom, dentro do mundo de prova e expiação, em que falta o necessário não é só questão material. O necessário também é a oportunidade de entender-se enquanto espírito. Então, tudo que nós fazemos uns com os outros está relacionado, no fundo, nos entendermos enquanto espírito. A vinda física de Jesus ao planeta foi para justamente consagrar isso. Jesus não transformou ninguém. Tanto é que ele dizia isso, né? Vai e não volte a pecar para que não te aconteça algo pior. O que Jesus está dizendo com isso? Quer dizer, eu não coloquei em você a bondade que você não tem. Mas se você, por acaso, entendeu o que aconteceu contigo, tome cuidado, não repita o que causou o motivo de você estar comigo, para que algo pior não te aconteça. A própria questão da arte, da literatura, quando trata as questões do bem e do mal, trata o bem no mesmo patamar do mal. Ou seja, uma pessoa boa, que faz um gesto bom, à frente ela pode não repetir aquele gesto bom e transformar aquele gesto bom em um gesto ruim, de maldade. Como se isso fosse possível, senão não haveria lei de progresso como os Espíritos nos ensinam. Conforme nós vamos aprendendo a ser bom, não repetimos a maldade. Mas ainda fazemos mal, porque ainda não estamos bons onde fazemos o mal. O espírito não tem recaída, como a gente costuma dizer. Não resisti. Dei uma recaída. Não existe isso para o espírito. Se admitir que o espírito recai, ele regrediu. Então, a partir do momento que aquilo que ele faz bem, faz para o bem, em benefício do outro e de si mesmo, ele não vai fazer aquilo de outra forma, senão do jeito como está dito na Uma vez apreendido realmente o conhecimento, ele não volta para trás, né? Com certeza, conquista, né? Uhum. Isso, e o convívio é que leva a vermos o que a gente tem que fazer bem. Que se eu faço algo de forma contra a lei de Deus, eu preciso ver, conhecer aquilo que é naquela situação que eu faço contra, aquilo que é a favor da lei. Por isso que o convívio é importante. Por isso que o convívio com bons espíritos é importante. Porque com eles a gente sabe o que deve fazer de forma certa. Se não fazemos é porque não queremos. Exato. No Pão Nosso, Paulo, o Emmanuel nos fala assim, num momento lá, eu não sei exatamente o item, mas ele nos diz que a gente tem, muitas vezes, uma vontade paralítica. É por isso que a gente repete os nossos enganos, e a gente não é o espírito no seu caminho, mas é a nossa própria vontade que paralisa, é paralítica mesmo, e aí a gente vai repetindo até realmente aprender. Quando aprendeu, aí sim, aí a gente avança, e esse é um caminho sem retrocesso. Mas enquanto a gente ainda está nesse caminho aí paralítico, realmente a gente vai errando bastante, e aí só mesmo o exercício, a vontade é que vai transformar passo a passo, né? Isso daí não cabe numa encarnação só. Esse é um processo, né? E tem aquele detalhe, né? Como ele diz aí, não é da natureza do espírito a maldade. Exato. É interessante isso, porque a bondade porque Deus é bom. Exato. Então, a bondade é característica do espírito, a maldade não. Por isso que já vimos antes que somos simples e ignorantes. Mas, num dado momento do nosso trajeto de progresso, nós achamos que outros caminhos, senão aqueles que os espíritos mais elevados nos ensinavam, davam bons resultados. E aí a gente vem
numa sucessão de experiências, de vivências, de existências, mostrando ou repetindo ou aprimorando a nossa insistência em fazer do jeito que vai contra a lei. Então, quando nós estamos assim, por isso que para nós, particularmente os espíritas, quando resolvem acertar o ponteiro do relógio com o evangelho, sofre muito. Por quê? Porque já está acostumado a fazer do outro jeito. Tem aquilo até como verdade, tem aquilo até como fato natural. Não, quantas pessoas já não disseram, nós mesmos já não dissemos, não, esse aí nasceu torto, não tem jeito não. Aí para pensar 3 minutos, não, peraí, não é bem assim, tal, nasceu desse jeito, é verdade, mas não quer dizer que foi criado desse jeito. Né? Que a gente coloca o nascimento relacionando com a criação. Não, a criação foi de um jeito. O nascimento, pelas experiências do espírito, ainda tem algo a ser trabalhado. Isso não quer dizer que não tenha jeito. Exato. E essa questão aí de evolução, passo a passo, sempre tem essa mexida na nossa... A Joana de Anjos, eles falam assim, a gente está acomodado na imperfeição. Você está acomodada, é difícil você sair desse sentido, dessa inércia, para se mover, porque sempre tem alguma coisa que te incomoda para evoluir. E esse caminho aí de sempre ter um sofrimento. Por isso que Lacordaire fala assim, você tem que ter coragem para sair dessa inércia, desse comodismo e aceitar, né, o caminho evolutivo, porque não é muito fácil a gente sair desse comodismo. A gente fica nessa zona de conforto e cristaliza ali, e essa progressão vai se fazer, vai se conquistar, sim. É inexorável, sim, mas a gente pode fazer isso mais longo ou mais curto, e depende da gente, como ele fala ali. O mérito, o problema é teu, está contigo. Você vai ter que conviver, vai ter que viver as dificuldades, vai ter que viver na sociedade para exercitar, e cada vez que você sai da lei, você vai ter que retornar. Então, é um processo que não é sem dor. Dificilmente você progride em linha reta. Não é um processo que a gente, para sair dessa estagnação, dessa progressão aí, é um caminho, muitas vezes, por isso que Lacordaire, lá no capítulo 5, nos fala, no item 18, que é preciso coragem, porque é uma determinação, uma escolha, é aquela que a gente estava falando ali, entrou na estação, pega o trem e começa a ver cada paisagem nova que você se assusta da nossa própria vivência. E é nesse momento que a gente vai ter que ter obediência, resignação, porque não é um processo fácil, a dor. Aí ele nos alerta, é bem mal sofrer. Como você vê esse caminho é que vai te dar o caminho mais rápido, ou você empaca diversas vezes e até, né, fica estagnada essa evolução que é inexorável. A gente vai chegar lá. Porque é irresistível, né? A gente tem o bem implantado no germen, né? Deus já deixa para a gente o germen de progresso, de bem. Mas essa conquista, todos os espíritos nos alertam. Esse processo é uma escolha de luta, que não é luta de... Lacordaire fala assim, não é uma luta de batalha, mas muitas vezes você precisa ter a mesma coragem de que tem um soldado, porque é uma luta, né? A gente não pode abrir mão dessa luta do dia a dia, precisa ter resistência. Essa resistência só se faz mesmo com resignação, com determinação diante das dificuldades. E esse é o caminho, esse que o Evangelho nos dá a certeza, o consolo de que a gente vai chegar ao caminho certo, com certeza. E aqui no planeta Terra, a gente tem essa oportunidade que passam, né, para a gente o tempo todo, e a gente vai até passar agora para outra, se a gente puder aqui, vamos lá. Essa aí, que o Santo Agostinho vem nos trazer, que é na Terra mesmo, que vai nos fornecer todos
né, as oportunidades, porque a gente está aqui ainda nesse estágio evolutivo que precisa experienciar para evoluir. Esse caminho é que vai ser o projeto que Deus colocou para a gente de busca. Então, realmente, a gente tem que estar com o olho aberto e não perceber seu caminho evolutivo só numa encarnação. Se for só esses sofrimentos que a gente passa aqui, se a gente achar que é só isso, realmente a gente vai ter um grande sofrimento em relação às nossas dores. Porque a gente tem que ver seu espírito como imortal. Aí você vai ter mesmo, se olhar para o espírito, aí você fala, eu estou no planeta Terra, sim, mas é para... Lê aí para a gente, Paulo, para a gente seguir aí esse raciocínio. Então, Evangelho capítulo 13, item 15. A Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo trabalho penoso que desenvolve, ao mesmo tempo, as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Uma mensagem de Santo Agostinho. E a gente vê mesmo que por isso que a gente costuma ver o planeta, né, até como um elemento hostil. Eu não gosto dessa expressão em relação ao planeta, porque dizer que o planeta é hostil é dizer que Deus criou um ambiente, um elemento hostil ao espírito. Seria um castigo, o que não tem sentido. É um planeta próprio para as condições, como o Santo Agostinho fala, de rebeldia, de contrariedade dos espíritos que estão aqui. E isso é um elemento que às vezes desagrada as pessoas, mas é um elemento importante para a gente entender por que estamos aqui. Porque saímos do nosso ambiente anterior, vimos de outro mundo, e entramos nesse mundo mais intenso, mais de fricção, quase de fagulhas, né? Quase incendiárias, às vezes até incendiárias, mas bem atritosas. Por que isso? Para nos educarmos. E aí a gente fica esperando que alguém faça o benefício de nos pacificar, de nos tranquilizar, de tornar o mundo mais gentil. Mas a gente não pergunta, e nós? O que nós estamos fazendo para tudo isso? Então, somos nós que vamos fazer esse mundo ser tudo isso que a gente tanto deseja para nós. E aí a gente entra nesse processo educativo, entra nesse processo de reformulação por nós mesmos, né? É muito comum ouvirmos os espíritos superiores dizerem que deixa o espírito cansar dessa situação que ele está vivendo para ele poder se submeter à ajuda. Exato. Então, e aí, Paulo, a gente lembra que Gregório ficou 700 anos para cansar. Isso aí na obsessão. Lá obsidiou durante 700 anos, e aí que ele foi cansar, como você está falando, para então retornar ao Pai, né? Então, às vezes, a gente é duro, né, na nossa cristalização, né? E se a gente for observar, na maioria das vezes, ou até onde a gente vê para a própria literatura espírita, esse tipo de comportamento não é propriamente do espírito em si, é de uma situação em que ele vivencia e a sua interpretação leva a esse tipo de reação. Então, quando ele vê que essa reação não atende às suas próprias expectativas, então ele começa a mudar. Como você falou, né? O cara precisou de 700 anos para começar a ver que aquele modelo que ele escolheu como reação a uma dor profunda que ele sentiu antes, não estava conseguindo
aplacar aquela dor. Muito pelo contrário, alimenta a própria dor, alimenta o sofrimento, a dor inicial dele. Então, quando ele percebe essa autofagia, essa coisa de ficar se comendo e não acabando, né? Como se fosse o fogo que não queima, ficar ardendo o tempo todo e não consumir, não acabar. Né? Por isso que é muito difícil a punição. Né? Uma dificuldade das leis humanas é essa. Né? Como você pode causar um castigo da mesma proporção do ato? É muito difícil você conseguir dizer isso. Né? E, na maioria das vezes, as casas que têm trabalhos de orientação dos espíritos vê isso, né? Sempre está dizendo, não, ele precisa sofrer, precisa sofrer. Não tem como dar um limite a isso, pela ação punitiva. Nunca está satisfeito no castigo. Pela própria consciência, ele vai ter que chegar a esse ponto que ele vai mesmo se perdoar, porque é o auto-perdão mesmo, né? A conclusão é que... É castigo de Deus, né? O que cura é exatamente o contrário, é o amor. É justamente o amor, a compreensão de um ato, seja lá impensado, se foi pensado que não tem sentido, que causa dor, que causa sofrimento, a compreensão desse movimento, e daí encontrar uma forma para socorrer aquele que causou a dor. Porque ao socorrer aquele que causou a dor acabou. Exato, não tem mais dor. Que foi o que Jesus fazia, né? Jesus sempre procurava isso, virou para Pedro e falou, guarda a tua espada. Por quê? Porque se você causar dor naquele que te causa dor, você vai continuar causando dor. Exato, então, se você não continuar causando aquilo que ele te causa, não acabou, porque só ele vai causar. Vai causar. Por isso aquelas etapas lá que o céu e o inferno nos traz, mesmo da justiça divina, tem que ter o arrependimento. Depois, então, vai expiar para passar o que realmente o outro passou e entender o que o outro passou. Aí você vai ter a prova, realmente, olha, eu não devia ter feito isso e a próxima vez não farei mais, porque aí você entendeu de fato. Mas quando você vai continuar causando a dor, realmente você não vai chegar ao seu próprio perdão, né? O perdão íntimo mesmo, né? Só uma ressalva aí na questão de passar por daquilo que você causou, não quer dizer que você tem que passar na mesma medida daquilo. Na mesma medida. Né? Não é o fato material, e sim o fato moral. Né? Então, muitas vezes, né, como se costuma dizer, né, uma pessoa que é hábil com a mão em se apropriar de bens alheios, na próxima encarnação ele pode vir como um cirurgião, para usar sua habilidade para auxiliar, né? Ao invés de Exato. Então, ele auxilia para resgatar o que ele está passando pela mesma situação material, mas só que com um sentido moral bem diferente. Uhum. Né? E aí, é bom a gente sempre entender também que a gente sempre tem auxílio, né? Esse caminho aí é que todo esse processo de transformação, a gente não vai estar sozinho. Olha, vamos ver o que Miramês fala sobre essa questão aí. Assevera o Livro dos Espíritos que as almas são criadas simples e ignorantes. O tempo, como sendo as mãos de Deus, processa o despertamento dos espíritos em uma perfeita harmonia, despertando todos os dons inatos dos seus corações. Esses valores, mais tarde, deverão ser cultivados pelos próprios espíritos. Usando a razão, notarão a necessidade de progredir, avançando diante de todos os obstáculos e vencendo-os, dominando controvérsias e ampliando condições para o alcance da felicidade, que passa a ser uma conquista dos próprios esforços. Deus nos ampara sempre, basta que descubramos as riquezas a nós oferecidas. Ele ainda nos ajuda nessa descoberta, facilitando os meios de nos
e nos fazendo sentir a ação dos benfeitores espirituais que estão sempre nos ensinando a compreender a nós mesmos, usando as nossas próprias forças. É muito, muito especial aqui essa observação que Miramês nos fala, e da certeza que a gente tem que ter que a gente não está sozinho, desse apoio muito especial, da gente perceber a grandeza de Deus. Essa grandeza de Deus nos dá a certeza de que a gente não está sozinho para essa luta aqui, né? Esse caminho evolutivo, essa conquista da nossa melhora. E seremos felizes, como fala aqui Miramês, seremos felizes. Mas essa aquisição de valores vão sendo cultivados pelo próprio espírito, como a questão 114 nos afirma. É conquista sim, mas a gente não pode abrir mão do auxílio desses espíritos que estão sempre... que a gente tem que acordar para isso, certeza de que a gente está bem acompanhado. Logicamente que a gente tem que sintonizar, né? Essa sintonia com esses espíritos, esse é outro processo que a gente precisa cultivar. Como cultivar? Tendo bons pensamentos, buscando estudar, buscando essa melhora da nossa vibração, saindo dessa vontade paralítica, como diz Emmanuel, saindo dessa ociosidade atendendo o chamado, porque Deus coloca o tempo todo um chamado para você. Então, na Casa Espírita, todas as oportunidades a gente tem desse chamado. O que é esse chamado? Para você aumentar e vibrar positivamente para atrair bons espíritos que vão te intuir, que vão te estimular a esse progresso. E a gente, muitas vezes, fica na vontade paralítica, repetindo o Emmanuel, e aí não avança tanto. Mas a gente tem um apoio assim muito, muito rico. A gente estuda bastante o livro Memórias do Suicida, e a gente percebe ali no livro a grandeza desse trabalho de apoio. O Hospital Maria de Nazaré tem um socorro tão organizado, tão disciplinado e tão dirigido para esses espíritos que estão no máximo do seu sofrimento, no caminho mais severo do afastamento de Deus, e lá a gente percebe esse auxílio organizado, disciplinado e dirigido. Isso também a gente vai encontrar no nosso dia a dia. Na Casa Espírita, a gente aproveita toda essa riqueza. Uma vez que você entra na Casa Espírita, você já sente essa vibração, mas é preciso que a gente, né, vá ter essa sintonia com os bons espíritos. Não é isso, Paulo? Sim, e isso, essa frequência na Casa Espírita é altamente estimulante para justamente nós começarmos a entender essa presença de Deus no cotidiano de nossas vidas. Porque a gente teve um tempo que a própria doutrina nos mostra a nossa dificuldade de compreender Deus, e principalmente de compreender essa presença cotidiana, porque a gente pensa que é um Deus ao nosso lado, que não é isso, mas é um Deus vigilante a todos nós. Como ele faz isso? Com os próprios espíritos. Então, a gente vê aí a hierarquia dos espíritos, como nós vimos até há pouco atrás, sobre a escala espírita, o superior cuidando do inferior, o que está acima zelando pelo que está abaixo. E isso acontece até conosco. Eu não estou dizendo isso numa relação familiar, não. É numa relação normal entre as pessoas. Só que quando a gente incorpora um elemento competitivo de sobrepor-se ao outro, a nossa tendência é não olhar, procurar tornar invisível
o que nós consideramos inferiores. Por isso que sempre o trabalho assistencial da Casa Espírita é esse elemento para nos chamar a atenção do valor daquele que nós consideramos inferiores, que a inferioridade material não está relacionado, como em algumas ideias religiosas, com a inferioridade moral. Muitas vezes acontece o contrário. A inferioridade material é inversamente proporcional à qualidade moral. Às vezes não, às vezes empata, né? Mas isso não é regra. Então nós precisamos, com esse convívio, para que a gente possa compreender essa presença de Deus junto a cada um de nós. E que se está comigo, está com a Sueli, está com o Tavares, está com a Francisca, com a Ana Patrícia, com a Olga e com todos os outros. Não tem um que não esteja. O mais abjeto do ser não está largado de Deus. Para nós isso é difícil, porque a gente vê ele tão ruim, tão ruim, tão ruim, que não pode ser filho de Deus. Como se Deus pudesse dizer isso, e não diz nunca, claro, porque ele sabe que todos os dias chegarão aonde a gente quer chegar, porque a gente também ainda não chegou. Mas é fácil menosprezar o outro e dizer que não é filho de Deus, né? Como às vezes acontece, né? Tem alguns grupos religiosos que até dizem, né? Você não é filho do Deus que ele acredita. Isso é complicado, né? É criar uma situação de dissidência que é impossível aos olhos de Deus. Porque é um Deus só. Paulo, quando a gente pensa nisso, a gente pensa nas penas de morte, né? Porque se você define que o cara não é filho de Deus, que o cara não vai ter conserto, eu posso matar o sujeito e pronto. Aí faz a eugenia, todo esse caminho assim. Eu quero a perfeição. E a gente sabe que essa perfeição é conquista, mas que chegaremos à perfeição sim, né? Então é selecionar, é querer ser Deus, né? Então eu já defini, esse não vai passar, já está resolvido que ele não vai ter melhora. E aí ele atrapalha a sua oportunidade de melhora numa encarnação para continuar, então, em outra que poderá ser melhor, né? Isso. Exato. Então, vamos seguir aqui, Paulo, na questão 115. Olha lá, a questão 115 é fundamental para o nosso conhecimento aqui, definir esses caminhos aqui da progressão dos espíritos. Ele nos coloca assim, dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus, e aí os espíritos nos falam, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Deu a cada um deles uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e sem mescla está para eles e esta perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes está destinado. Outros a suportam murmurando e, assim, permanecem por sua culpa afastados da perfeição e da felicidade prometida. Então, essa questão é a questão, na minha opinião, sim, das mais ricas e mais reveladoras da nosso processo evolutivo e que nos dá um impulso e a vontade para a gente seguir. Porque ele fala assim, os espíritos nasceram, criou espíritos simples e ignorantes. Quando o espírito aqui nos fala que Deus criou espíritos, a gente já percebeu que ele já está falando da humanidade, né? Porque a gente já conhece que tem um processo evolutivo do princípio inteligente, a gente vai, mais à frente, a gente vai tocar sobre esse caminho evolutivo,
Então, o processo evolutivo da criação divina começa lá no princípio inteligente. O princípio inteligente está lá em germen, no cristal, e aí ele vai passando para o vegetal, e esse princípio inteligente ainda segue no animal, né? E em cada etapa ele vai adquirindo, vai tendo uma aquisição, desde o cristal, porque aí já tem uma atração, lá no vegetal ele já tem uma sensibilidade, no animal esse princípio inteligente ele adquire o instinto, que é a forma mais forte do animal, e depois que ele passa por uma outra etapa, que é a que nós estamos, embora nós sejamos todos animais, né? Ele já está na humanidade. É o que o Emmanuel dá um reino diferenciado, entre aspas. Ele fala que o hominal é um reino, né? Embora a gente saiba que o reino animal estamos todos nesse reino animal, os homens e os demais animais em geral, né? Mamíferos, todos os demais animais. Mas a gente, enquanto espírito, só aparece, só está marcado, segundo a nossa doutrina dos espíritos, nessa fase, onde você está na humanidade. Então, nesse momento, que no caminho que Kardec fez ali no Livro dos Espíritos, ele falou desde o começo de Deus, do início da criação. Quando ele chegou no item 76, ele já aborda o espírito do homem. Mas quando ele começa nesse processo da humanidade, ele é simples e é ignorante. Então, simples no sentido de que ele ainda tem muito a galgar. Já tem muito conhecimento, que já passou por diversas etapas, mas já chegou na humanidade. Agora, na humanidade, você não pode alegar mais tanta simplicidade, por mais primitivo que seja, porque ele já tem adquirido muitas conquistas no seu processo evolutivo, e agora nós estamos numa etapa onde já tem livre-arbítrio, razão, porque já tem inteligência, e as nossas escolhas já estão de acordo com o caminho que se percebe pela razão. Então, agora a gente já pode escolher. Não estamos só no instinto de sobrevivência. E a gente, ainda nesse caminho evolutivo, porque somos simples e ignorantes, o caminho evolutivo é lento e é gradual, como a gente estava colocando ali, e depende de cada um, a gente muitas vezes volta para o nosso estágio animal. Então, a gente ainda tem a maldade. Então, o Kardec coloca lá na Gênese, no capítulo 3, muito explicitamente essa questão da gente retornar ao instinto, porque a gente saiu dessa faixa da animalidade, e aí ainda conserva, e pior do que isso, a gente exagera esse instinto. Que o instinto é bom, na sua essência é ótimo, porque a gente tem que se conservar, é uma lei de conservação, a gente se conserva como? Com o instinto que nos alerta, e ele é o primeiro que nos alerta o perigo. Então, ele é fundamental para a nossa, mas só para a nossa sobrevivência, enquanto homens também. Só que, como o animal tem exagerado, na faixa animal, tem exagerado esse instinto de conservação, ele acaba sendo egoísta, porque ele tem que se sobreviver. Então, como ele tem que sobreviver, isso é meu, aquilo é meu, a minha comida eu tenho que preservar porque eu tenho que sobreviver. Esse é o animal. O homem já está numa outra faixa. Quanto mais evoluído, ele vai alcançando maior conhecimento e razão. E aí ele não precisa exagerar no instinto de conservação. Mas, muitas vezes, ele continua o que caracteriza o nosso egoísmo, o nosso orgulho.
porque está exagerado esse instinto de conservação que está no processo evolutivo. Mas agora, na humanidade, a gente já tem que usar outra forma de sobreviver com o instinto, porque ele é presente e é importante, só que usando a razão, usando generosidade, todo o ensinamento que Jesus nos traz é para esse espírito que já tem o porquê escolher, já sabe escolher, porque ele já tem livre-arbítrio, ele já tem inteligência. Então ele pode escolher, ele não precisa ficar só o que é meu filho, meu marido, meus bens, tudo é meu, eu quero isso, eu quero ganhar na loteria, porque eu quero o máximo do poder. Então, essas escolhas, o Emmanuel usa um termo, a gente retorna aos dragões da animalidade. Esses dragões da animalidade acirram o nosso egoísmo. E a gente já... Sim, os espíritos, na sua origem, eram simples, porque vieram lá do princípio inteligente lá dos animais. Mas quando chegaram à humanidade, eles já têm essa autonomia. E nós agora, que já diversas encarnações a gente tem trabalhado para evoluir, para escolher melhor, a gente não pode mais, não tem porquê a gente exagerar nesse instinto de conservação, que é importante, eu continuo afirmando, o instinto de conservação vai ser presente o tempo todo. Então, Kardec coloca, inclusive, uma observação lá nesse capítulo sobre esse instinto materno. Como é importante o instinto materno, é o maior e está mais ligado a Deus, ele afirma isso. Esse instinto é profundo de conservação da tua cria, do teu filho. E, inclusive, ela denota ele dá tanta importância na aproximação de Deus nesse instinto maternal que ela pode, durante uma vigília noturna, no perigo que o filho está sofrendo, ele de dor, de febre, de alguma coisa que Kardec nos fala, é que ela faz o magnetismo do amor, né? Que ela produz, inclusive, a cura. Então, o instinto, independente, é importante, natural e importante para a gente aprender. Mas a gente não tem que exagerar nesse instinto, porque a gente vai, quando exagera, é a nossa imperfeição. Então, você é bom, sim, na sua essência é essa bondade. A gente sempre vai buscar a bondade, mas por conta da nossa história evolutiva, muitas vezes a gente retorna lá aos dragões da materialidade e aí nós passamos a ser maus. Mas a essência é de ser bom. Então, esse ponto é importante para a gente entender que a gente está nessa questão 115, tem que trabalhar, e ali eu coloquei, a gente marcou mais assim em negrito, quer dizer, é branquito que está aqui, eles têm que aceitar a prova com submissão. E essa parte que é difícil. Eu vou deixar para o Paulo falar mais, que eu já falei muito. Fala, Paulo, meu amigo. Não, tá tudo bem. E essa questão do instinto, né, como está no próprio Evangelho, né, que fala que a gente começa com essas sensações do instinto como um elemento de característica do indivíduo, mas é por pouco tempo, e depois a gente sai para o dos sentimentos. Mas a gente, como nós somos resistentes aos sentimentos que Jesus nos ensinou, e que não foi nesse mundo, já vem de longa data para nós, né? Esses sentimentos para nós ainda é um pouco confuso, tanto é que a gente ainda vê muito na ciência a busca como referência dos animais para tentar explicar as questões humanas. E aí traz, assim como levamos os sentimentos humanos para os animais, trazemos os instintos dos animais para nós, né? Mas já estamos numa fase, como você bem lembrou, já estamos numa fase que já não é mais, o instinto já não se justifica em prevalecer, porque, né, a ideia, por exemplo, da própria sobrevivência, a gente já entendeu que a melhor sobrevivência por ser é o bem-estar
da coletividade. O bem-estar da coletividade suprime o instinto de sobrevivência, porque todos sobreviverão e viverão com dignidade e serenidade. Então, nosso caminho é esse, da gente ir superando isso. E que, uma vez, conversando com um amigo sobre a questão do conhecimento, né, ele só dizia que só era possível conhecer pela experiência, que na linha de pensamento fica lá com os tais dos empiristas, né? Mas eu ficava provocando, dizendo que não, que podia ser pelo que a gente chama de teoria. Não? O Paulo, muito adolescente, ainda continua só aprendendo com esse pensamento aí, sabia? Eu acho que quando a gente amadurece, que a gente vai falar, não, a experiência do outro serve para mim também, né? Pois é mesmo, né? E se eu tivesse o conhecimento da doutrina espírita nessa fase, né, eu teria pensado que, como espírito imortal, mesmo esse raciocínio pela experiência, eu já posso ter experimentado em outra vida, não preciso repetir a bobagem, né? Basta fazer uma vez, né? Não precisa fazer 2 vezes, ser repetente na questão, né? Mas como essa ideia de espírito imortal a gente só começa a pensar mais na frente, uma questão mesmo cultural, não digo a família religiosa, que não necessariamente espírito, mas a família religiosa, que tem essa ideia do espírito imortal, já pode passar isso para o filho de uma forma mais doce, mas não esquecemos que a gente tem o conflito, né, da imortalidade do ser e a competição entre o ser. E a competição entre o ser, muitas vezes, suprime a ideia da imortalidade, porque para nós estarmos diante de um inimigo e procurar eliminá-lo o mais rápido possível é ignorar a imortalidade do ser e a vida futura, porque o que está complicado hoje, como Jesus mesmo já chamava a nossa atenção, que nós possamos nos conciliar com os que nos acompanham para não voltar, para que possamos caminhar com mais tranquilidade, não voltarmos a estarmos juntos ou com situações semelhantes para podermos aprender a vencer. Muitas das vezes a gente até justifica isso como instinto, né? Não, instinto de sobrevivência, o instinto de vida melhor e tal, a gente precisa ser assim, a gente tem que sempre buscar o melhor, e confunde buscar o melhor eliminando, inibindo, constrangindo o outro. Quando a gente tem uma ideia coletiva, o melhor de um é o melhor para todos. Se falta de um lado é porque está sobrando do outro, e muitas das vezes a gente não tem raciocínio. Então a gente costuma, como a gente fica mais ou menos no meio, né? Então a gente raciocina o que falta para aquele que não tem é o que está sobrando para o andar de cima. Se eu jogo comida fora, para mim isso não é sobra, é a comida velha. Então nem sempre o nosso raciocínio não encaixa conosco, encaixa com a evolução. A gente pensa com o pensamento de caridade verdadeira, aquela mesmo que Paulo vai nos asseverar, né? Eu vou pensar no bem que pode causar para mim, mas de toda a comunidade. Pensa como a comunidade toda pode ser beneficiada. Aí a gente está no caminho da evolução. Caso contrário, a gente ainda vai estar na materialidade, no egoísmo, lá naquele processo ainda que a gente estava se referindo anteriormente, né? Esse é um dos conflitos do nosso tempo, né? Porque estamos saindo dessa ideia de que eu tenho que ser melhor do que o outro para entrar na ideia de que o que o outro faz de melhor completa aquilo que eu faço de melhor. E aí, é esse quadro que a gente está começando a incorporar no nosso dia a dia, e que não é fácil, porque, né, a gente vive ainda muito, mesmo nós, construindo essa ideia, nós temos os nossos momentos de competição uns com os outros, que a gente até coloca isso como uma coisa saudável. Saudável é socorrer o outro, como Jesus falava, né? E fala, né, o forte ajudando o fraco.
Exato, exato. Né? E na competição não tem como isso acontecer. É o forte suprimindo o fraco. Então, esse é um aprendizado que a gente está fazendo e que é difícil para nós. A gente tem que reconhecer que ele é difícil, mas não é impossível de ser vencido, porque senão seria letra morta de Jesus conosco. Então, a gente tem como. Isso sem perder a qualidade, também tem isso, porque a gente pensa também, dentro dessa visão que costumam colocar erroneamente de igualdade, e a igualdade não está em sermos iguais, e sim a igualdade de oportunidade para os desiguais, é isso, é buscar essa possibilidade de valor uns dos outros. Né? E aí, para a gente não perder essa resposta, que é fundamental para nós aqui, enquanto espíritas, ele nos coloca assim: olha, uns aceitam essas provas que você está se referindo aí, que Deus nos impõe, uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao objetivo que lhes é destinado. Outros as suportam murmurando e assim permanecem, por sua culpa, afastados da perfeição e da felicidade prometida. Então, a gente repensar essa questão aqui é fundamental para do nosso bem viver, porque nós somos muito reclamadores. Nós murmuramos todo o tempo. E a gente julga o outro e já começa a murmurar. Murmurar, e os espíritos nos falam, todo o evangelho, eles repetem inúmeras vezes para você ser corajoso e não ficar murmurando diante do seu sofrimento. É um exercício que eu não acho uma coisa fácil, não. Mas é um exercício que a gente tem que definir na nossa vida. Como espíritas que nós somos, e já tendo esse conhecimento, e já saímos da ignorância, a gente continua muitas vezes nesse processo aí de murmurar. E vamos pensar na questão do aspecto de sintonia vibratória. Enquanto você murmura, você baixa a sua vibração. Essa que é fundamental no nosso conhecimento. Porque essa resignação, obediência e resignação que vai nos... Esse que é o caminho, você ter uma dor, ter um sofrimento, ou como você coloca a questão de dor e de sofrimento, porém, se você tem que passar, porque nós estamos no planeta de prova e expiação, e como diz lá no Evangelho, estando no palácio ou estando numa choupana, todos nós vamos passar por um momento de dor. Sabendo que nós estamos num curto momento do nosso processo evolutivo inteiro, né? É a vida, essa vida, 90 anos, 80, né? E a gente valoriza tanto esse momento, valoriza tanto que começa a murmurar. E quando você murmura, você diminui a sua vibração, se afasta da lei de Deus e se afasta dos bons espíritos que vão te inspirar. Então, por isso que ele está falando ali, se afasta da perfeição e da felicidade prometida. Você vai mais longe, vai demorar mais. Então, esse caminho, essa resposta aqui que os espíritos nos falam, e que todo o evangelho nos alerta da questão de que nós somos murmurentos, nós somos muito chatinhos no relação das nossas dores do dia a dia. Então, essa questão da obediência e resignação que fala lá no Evangelho, quando você tem obediência e resignação, você aceita, entende, e aí não tem por que murmurar. Mas para a gente consolidar esse conhecimento e essa verdade, é um passo que aqui a gente está aproveitando para a gente repensar, se reavaliar de como a gente murmura, de como a gente reclama da nossa dor e reclama do próximo, de quem a gente convive. Que é a questão que Paulo está
está nos debatendo de várias vezes a experiência com a sociedade. A gente murmura do outro, inclusive, com quem a gente convive. E aí a gente sai da vibração, sai da sintonia. Então, por isso que a gente tem que repensar. Porque lá no Evangelho, onde fala obediência e resignação, como a gente já entendeu que nós já temos a inteligência, né? Nós já somos humanidade, já temos a inteligência. Ele fala assim: obediência é o consentimento da razão. Então, quando a gente fala assim, consentir com razão, é você entender que você está no momento aqui evolutivo, tem sofrimento, entende intelectualmente, porque você já tem essa qualidade, entende por que você está sofrendo, pode ser de outra encarnação, provas anteriores, pode ser dessa encarnação, atuais. Então, aflições pode ser de outra época ou dessa época que eu construo. Eu tenho que analisar com inteligência. Por isso que ele fala, obediência é o consentimento da razão. O que é razão? Usa a sua inteligência, analisa por que você está passando aquele momento de tribulação, e aí tem uma justificativa inteligente. É de outra, ou é do meu comportamento atual. É uma aflição. Mas eu usei a inteligência para identificar. Aí é o consentir. Eu já entendi. Consentir. Agora eu vou passar para uma outra etapa. Já entendi com a inteligência, porque eu já estou na fase espírito, né? Humanidade. Agora eu vou ter o consentimento do coração. Aí é o que ele chama de resignação. Então, quando você tem resignação, você já obedeceu com a sua inteligência e agora você está numa outra etapa de resignação, de entender que se eu puder mudar, eu mudo, porque a resignação e a obediência é sempre ativa. Se eu tiver que mudar, eu mudo para melhor. E se eu não tiver como mudar, resignação e obediência. Aí eu vou consentir com o meu coração, porque eu sei que ali essa questão eu não tenho como resolver. Essa questão é para eu entender e aproveitar e melhorar sempre. Então, esse processo é sem murmúrio. Quando eu entendi obediência e resignação. Se não tiver essa obediência e resignação, eu vou continuar murmurando. E aí, murmurando, eu saio da faixa vibratória e aí atrapalho o meu processo evolutivo. Então, olha, essa questão aqui, gente, a questão 115, é fundamental para o nosso bem viver, para o nosso caminho evolutivo. Ela está completa na minha análise, que a gente entender, compreender, ver a ação que você pode transformar, e se não puder transformar nessa encarnação, aceita e sem murmúrio, porque quando você murmura é porque você não obedeceu e não teve resignação. Consequentemente, você está paralisado e não avança no processo evolutivo. A gente está conversando tudo isso, mas certamente não é um processo fácil. Mas é para a gente ter esse entendimento, enquanto nós somos espíritos, não somos mais aqueles simples e ignorantes, porque já temos o conhecimento, e a gente já sabe também que quem sabe mais é mais cobrado. Portanto, nós espíritas seremos mais cobrados, porque nós já temos o conhecimento. Então, essa questão, para mim, eu acho bárbara, especial, para a gente entrar nesse processo evolutivo de conversar conosco mesmo e aí avançar com determinação. Caso contrário, paralisa, como ele falou, afastados da perfeição e da felicidade prometida. Eu acho essa daí, não tira da tua cabeça. Quando você murmurar, para pensar quantas vezes a gente murmura na nossa vida para paralisar nesse processo em vez de avançar. Então, é bem importante essa questão para a gente... O Tavares quer falar alguma coisa.
Paulo, eu queria que você falasse, amigo, me tirasse desse sufoco que dona Sueli me colocou. Ela jogou a responsabilidade para cima de mim. Eu pensei que era do obsessor, meu amigo, e não é, seu Paulo. As garotas costumam dizer, né, a culpa é minha e eu coloco onde eu quiser, né? Na maioria das vezes é esse personagem, né, o obsessor, que leva toda a nossa culpa. Né? Mas essa é a nossa consciência, nós estamos percebendo, né, com a doutrina dos espíritos, que tudo é conosco, não é de fora. Somos agentes convivendo, né, nessas relações, mas é tudo conosco. O que a gente avança, o que a gente estaciona é conosco. Eu, particularmente, não acredito nem na possibilidade de estacionar. Né? É tudo tão lento que parece que está parado. Né? Para quem faz yoga, sabe que ficar parado exige um movimento brutal do corpo para poder sustentar aquelas posições. Né? Então, não vejo como... O mundo é dinâmico. Né? O mundo é dinâmico, o espírito é dinâmico, Deus é dinâmico. Mas a gente está aprendendo isso, né? Por exemplo, é comum a gente achar, por exemplo, que o universo é tão bipolar quanto a gente. Mas se a gente aprende que Deus é infinitamente bom, onde está o chamado mal, que os próprios espíritos chamam a nossa atenção? É nisso, né, Tavares? Só que a gente terceiriza o problema, né? A gente fala terceirização, mas aí eu coloquei aqui uma pergunta que eu acho emblemática. Quando você falou na pergunta, eu me lembrei dessa daqui, dona Sueli, que é a questão 614, que inclusive é a primeira questão do terceiro livro, das leis morais. O pessoal dá uma procurada aí enquanto eu falo. Porque Jesus sempre fala de choro e ranger de dentes. E choro é diferente de ranger de dentes. É muito diferente, né? Então, haverá choro e ranger de dentes. Choro é aquele que está consciente, que não sabe o que fez e não vai reclamar, não vai fazer aquelas reclamações que você agora falou, né? A dor e a revolta. E aquele que vai com ranger de dentes, você está rangendo o dente, então você não está indo muito satisfeito, você está indo revoltado, né? E me lembrar o seguinte, você falou uma coisa dinâmica, eu me lembrei que nós estamos sempre no passado. Queiramos ou não, a gente sempre está no passado, porque o Sol, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar na Terra. Então, nós estamos sempre 8 minutos atrasados em relação ao Sol. Então, a gente sempre está, porque tem que correr mais um pouquinho para um dia conseguir emparelhar essas coisas todas, certo? Pois é, mas com o advento do Evangelho, Tavares, nós estamos vencendo o presente, que é o futuro. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele está falando do futuro, não está falando nem do presente. E a gente está, como você disse, né, sempre olhando para o retrovisor, sempre preso lá atrás, carregando uma âncora desnecessária. Né? Por isso que Jesus fala, carrega a tua cruz, porque ela tem o peso certo. Não queira colocar mais pedra em cima da tua cruz, né? Como fala o capítulo 5 das desgraças voluntárias. Não precisa sobrecarregar. Já carrega o que você tem, que Deus já colocou de forma satisfatória, só que a gente tem essa dificuldade de uma culpabilidade difícil de ser vencida, mas quando a gente começa a entender o processo, a gente até já sai dessa questão da culpa. Quer dizer, não existe culpa nos nossos atos. Existem atos felizes e atos infelizes. E os dois ensinam, não é o infeliz que ensina, todos ensinam. E ajuizado é aquele que não precisa passar pela ação. O Evangelho também fala isso, né? Que o bom aluno é aquele que é manso. Como esse aluno pode ser? Nós não entendemos desse jeito. Nós não entendemos desse jeito, não. A gente já acha o contrário. Acho que aquele que é mais espivitado que é o mais preparado, o mais capaz para as coisas. E aí sufoca o manso como se ele não tivesse condições, nesse mundo de disputas, vencer. Mas é da gente. Se você observar o próprio processo educacional de Kardec, quando vai lá com Pestalozzi, ele aprende isso. O que sabe mais
ajuda o que sabe menos. O aluno que sabe mais é o monitor e até o instrutor dos que sabem menos. Os que estão nos níveis mais altos vão para os níveis mais baixos. Aí você vai encontrar um método parecido com Montessori. E aí você vai encontrar um método semelhante em Sacramento com Eurípides Barçanufo, ou em São Paulo com a Anália Franco, que coloca na mesma sala o negro, a criança negra abandonada pelo fazendeiro por causa da lei de ventre livre, ao lado da menininha branca, classe média, nem rica, classe média, ou pobre mesmo, mas estão ali, um podendo ajudar o outro. E isso incomodou a sociedade paulistana. Então, são coisas que a gente até nos chocamos com isso. Não? Essa luta que a gente vê agora, e justa, legítima, do reconhecimento do valor humano das pessoas que não brancas, vamos colocar isso para generalizar mesmo, estender isso o máximo possível, porque até pouco tempo o que era? Índio não tinha alma, negro era animal, o amarelo era intelectualmente inferior. Só tinha um tipo capaz de conduzir a humanidade. Então, agora nós estamos vendo, a duras penas, ainda com resistências, que um complementa o outro sempre. Paulão, desculpa, eu vou só fazer. Você falou isso aí, o branco, o preto, o índio, né? Aí o que é bom do Brasil é que a gente misturou isso tudinho, com o branco, o preto, o índio, o amarelo e todos, e a raça do futuro será essa raça aqui, misturada, porque você não vai saber quem é branco, quem é índio, quem é negro, porque é uma mistura total. É o mestiço do futuro, com certeza, que vai juntar isso tudinho, vai fazer com que a gente possa progredir muito. Só lembrando aí que a Thaís fala um negócio interessante, né? Vamos sempre para frente, não é isso, dona Sueli? Porque se a gente não for para frente... Com certeza. Nossa, Thaís, perfeito, Thaís, porque a gente já chegou até aqui com muitas conquistas. A gente não desvaloriza essa quantidade de conquistas intelectuais e morais, né? Obviamente que o próprio Livro dos Espíritos nos fala que a intelectualidade precede a moralidade. Então, a gente já avançou intelectualmente, por isso que a gente está falando aqui na internet, para o mundo inteiro, e a moralidade a gente está no caminho, mas a gente já conquistou muito. Se a gente perceber, olhar para trás, onde tinha arenas né, Coliseu, matando gente adoidado, sem ter um senso moral naquela questão ali, ou pelo contrário, ainda se achar que aquele que era o certo, enforcar, matar, a gente já está no outro caminho, no outro patamar. Já conquistamos um avanço que não tem como retrogradar, com certeza, né? Nos falta muito? Falta. Mas a gente já conquistou muito e temos mais responsabilidades nas nossas conquistas que a gente tem. E por isso porque a gente já conquistou muito, é que a gente está aqui conversando sobre isso e estimulando a todos, né, nessa conversa, mais inclusive da gente estimular a nossa melhora de progresso do que falar e repetir os erros do passado. O objetivo é que a gente busque, né, através dos nosso conhecimento, conheça-te a ti mesmo, conhecer o que a gente já viveu e ainda as nossas falhas, porque temos muitas ainda, por isso que nós estamos aqui. Somos seres aqui perfectíveis, mas estamos assim, ainda na base da pirâmide, na maioria aqui do planeta Terra, palavras do Evangelho, mas é palavra de estímulo que a gente se melhore, né? A gente já conquistou muita coisa, é realidade e fato, né? Mas vamos perseverar, né? Essa que Leon Denis sempre nos convida a essa questão de perseverar com força e com determinação, porque senão a gente vai ficar lá na vontade paralítica que diz
o Emmanuel, né? Essa vontade paralítica é que atrasa a nossa evolução. A gente tem que dominar esse conhecimento que a gente tem, se responsabilizar por ele. Já avançamos muito e vamos avançar cada vez mais. E cabe a cada um de nós, e principalmente nós espíritas, né, que já temos muito conhecimento, nossa conquista de conhecimento é imensa, com um objetivo muito grande: sintonizar com esses espíritos que nos auxiliam, que o Paulo estava se referindo ali, esses espíritos que sabem mais, nos ajudar a nós que sabemos menos, e nós que já sabemos alguma coisa, auxiliar outros que não sabem exatamente aquilo que a gente sabe, mas sabem outras coisas. Essa fusão de conhecimentos é que, a exemplo que o Paulo falou, é colocar, né, essa mescla de sociedade é que vai nos dar a certeza de que a gente pode aprender também com o conhecimento do outro. E aí a gente continua no nosso progresso. Então, é sempre a ideia é do consolo de saber que a gente já conquistou muita coisa, mas, mais do que isso, é de incentivo para a gente continuar o nosso projeto. Que o projeto é ambicioso, que Jesus fala para esses que já estão lá na perfeição. Nós estamos no caminho. Então, por isso que a gente vai buscando esse caminho. Nós queremos o quê? O reino de Deus e a perfeição. E ele vai falar para todos os que estão no caminho, mas com um objetivo. O objetivo é esse. Para isso, a gente precisa entender todo o caminho, ver o seu passado e buscar a melhora, não desestimulando, né? Nós estamos no caminho mesmo, como diz a nossa amiga, mas sempre a gente sabendo que estamos muito responsáveis pelo nosso projeto. O nosso projeto é o reino de Deus. Então, por isso, a gente tem que ser célere e ser persistente. Calou no coração agora, né, gente? Calou, porque essa questão 115, ela fala profundamente do nosso projeto. É uma questão séria, né? Que embala a gente no nossa rever, nossa consciência, né? Como estamos aí no nosso caminho, né? Tem uma questãozinha lá dessa questão aqui para contextualizar essa questão 115, que é assim, na 634. Já te dissemos, olha que o Espírito fala, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa o homem a escolha do caminho. Pior para ele se toma o mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Pronto. Não é falta de estímulo. Não é falta os espíritos estão sempre nos impulsionando. Olha, tá parado, hein? Acorda. O centro espírita está te convidando, hein? Trabalha para o seu aperfeiçoamento. A gente está dentro de uma casa espírita, não é à toa. É porque nós já escolhemos o bom caminho. Já sabemos que ali tem a grande oportunidade da gente se vivenciar socialmente, como o Paulo está nos convidando a esse pensamento, é na sociedade que a gente exercita isso, e na intimidade também. A evolução é na intimidade de cada um, mas é experienciado na sociedade. Então, a gente precisa acordar. Os espíritos estão nos falando mesmo, o tempo todo. Ó, pior para ele se toma um mau caminho, sua peregrinação será mais longa. Como a gente quer. Eu vou falar o seguinte, o último capítulo da Gênese, o livro que Kardec escreve, o último livro dele, eu gosto sempre de falar isso, inclusive ontem no nosso estudo eu falei isso, a Francisca que está aí nos ouvindo vai concordar com isso. Falei isso e eu gosto mesmo de falar isso. Ele fala assim, eu digo, isso é uma análise particular, não sei se eu estou certa ou se estou errada. Kardec, o último livro que ele escreveu foi a Gênese. Muito bem. Nesse livro, ele coloca lá no último capítulo, capítulo 18.
esse capítulo vai nos falar o seguinte, na minha cabeça. Ele escreveu o livro inteiro, toda a codificação. No último capítulo, ele fala assim, os tempos são chegados. Aí eu entendi desse jeito. Ele escreveu tudo. Nós, espíritas, temos que estudar toda a codificação. E já, pouco a pouco, estamos absorvendo tudo que os espíritos estão nos falando. Mas no último capítulo, ele nos diz assim, amigos, seguinte, vocês têm tudo aí, todo o material, o arsenal está na sua mão. Porém, os tempos são chegados. O que quer dizer isso? Último capítulo da Gênesis. Os tempos são chegados. Aproveita. Andai enquanto tem luz. Porque os tempos são chegados. Nós estamos mudando o planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração. Quanto tempo mais a gente vai ficar nessa imperfeição, repetindo esses padrões, cristalizando ideias? Quanto tempo mais? Os tempos são chegados. Está na hora. Pega na charrua e vai à frente, com persistência e com coragem. Esse é um estímulo para a gente, sabendo que há espíritos que, segundo o Divaldo, há espíritos que não encarnam mais no planeta Terra porque eles perderam a sintonia com o planeta Terra para reencarnar. Porque o planeta está mudando. Essa moralidade vai chegar num patamar onde esses espíritos perversos, cruéis, que estão estagnados, não encarnarão mais. Está lá no livro, o último livro do Manuel Filomeno de Miranda com o Divaldo. Então, é isso, os tempos são chegados. Seu caminho vai ser mais longo, se a sua peregrinação pode ser mais longa, se você continuar estagnado aí. Tá? Então, desculpem aí os amigos, mas não é desestimulando, não. É para ser mais célere a nosso processo, né? Pensando em nós mesmos, acordando para a gente, para o nosso coração de verdade, tá? Encerra aí, Paulo, porque a gente já tem 5 minutos e depois a gente vai para a prece, porque eu não vou nem avançar para outra questão, para a questão 115A, porque não vai dar tempo. Mas tudo isso é caminho evolutivo. A gente tem a ideia de que sair do planeta é sair para uma pior. Não necessariamente a gente vai sair para uma pior, ou que seja pior, porque dentro da escala que Deus nos dá como oportunidade de crescimento, não há o pior, há sempre o melhor. Se você não aprendeu desse jeito, você vai para uma outra sala de aula, com outros professores, para aprender a mesma coisa, mas usando métodos diferentes para ver se você consegue, com esse novo método, entender aquilo que você não entendeu com esse método. E assim vai, né? E foi nossa escolha. E também a gente tem a ideia de que sempre que a gente vem para esse planeta, a gente veio porque também pisamos muito na bola, no outro mundo que a gente vivia. Mas os próprios espíritos dizem que alguns casos são assim, mas que outros casos foram opções, vontade própria, para acelerar o progresso. Então, muitos de nós encarnamos nesse mundo para acelerar o processo evolutivo, ou seja, aprendermos, mas entendermos melhor aquilo que antes não estávamos conseguindo entender. E, como Jesus falou, é pelo que ele chamava de escândalo. E o que é o escândalo para a gente? São aqueles picos de circunstâncias que nos chamam a atenção e imprimem em nós fortemente o raciocínio. Então, numa mansietude, nós não vamos aprender o que precisamos aprender. Então, precisamos desses piques de aprendizado para que fique bem impresso em nós e busquemos o entendimento, a compreensão disso, para que a gente faça andar mais rápido na busca do progresso, na busca do reino de Deus.
Então, nada está, por mais difícil, mais complicado que seja, nada está fora dos olhos atentos de Deus para que a gente alcance o objetivo que Jesus tanto nos ensina, tanto nos chama atenção, tanto procura nos conduzir, né, como tem aquela pegadas na areia, tão célebre, né, de nos carregar no colo para que a gente possa chegar onde tem que chegar. Mas se a gente não chega para Jesus e diz, olha, agora dá para andar pelo menos 2 passos, né, vamos ficar sempre esperando o colo dele, que é complicado, né? Então sigamos, né? Vamos seguir em frente com força, com determinação, né? E com bastante conhecimento, que o conhecimento sempre nos auxilia nesse progresso que a gente pretende, né? Nosso objetivo aqui, como encarnados, é progredir, né? Sempre. Então, a gente agradece muito a grande oportunidade dessa conversa fundamental aqui do nosso grupo, que vem colocar aqui aquele pensamento especial quanto às nossos projetos, né, de vida, nosso caminho evolutivo. E é importante que a gente pense e que vocês participem conosco dessa conversa que sempre enriquece, né, e bota uma pulga, né, uma coisa importante que mobiliza nosso pensamento para nosso objetivo e nossa transformação, que é a ideia desse livro dos Espíritos, né? É o nosso projeto. Então, vamos à nossa prece, que a gente possa, então, elevar nossos pensamentos a Jesus, esse mestre que veio de maneira caridosa e amorosa nos encontrar mais uma vez aqui no nosso planeta e na manjedoura, da maneira mais simples, mais humilde, nos mostrando que o humilde, o simples, alcançará o reino de Deus, porque precisamos, sim, entender essa grandeza do universo, essa grandeza que Deus nos delega, nos deixa para muito aprender, para que a gente eleve nosso pensamento a esse Pai amoroso, criador, essa inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, que nos deixa essa grande oportunidade na sua providência, que a gente galgue o nosso caminho evolutivo. Já fomos, sim, simples, ignorantes, mas já alcançamos muito e que muito agradecemos a esse Pai por todas as oportunidades que passou por nós, por o aproveitamento de todas as grandes oportunidades, às vezes com dor, muitas vezes com muita alegria, que a gente possa sempre aproveitar esses momentos para que a gente entenda a importância desse grande Pai que deixa para nós todo um caminho para que a gente chegue a Ele, a perfeição. Que a gente busque sempre esse caminho evolutivo com determinação, com perseverança e com resignação quando muitas vezes a gente tiver que estacionar por pouco esse caminho evolutivo por um motivo ou outro que seja, mas que Deus sabe do nosso coração, da nossa vontade e da nossa certeza de que estamos sempre acompanhados por esses espíritos amorosos que sempre nos amparam, nos incentivam que a gente siga assim o caminho pretendido por Deus, trabalhando sempre na sua lei e nos seus objetivos primários para todos nós, obras da criação. Que Jesus nos envolva e que possamos sempre voltar aqui, às sextas-feiras, na Rádio Web Estação, que a gente possa
abrir o nosso coração ao entendimento para que a gente consiga sempre, em união, em paz e harmonia, estar unidos também a Deus. Que Jesus esteja sempre nos amparando, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.